Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso curso Conhecendo o Corpo Humano. Sou a professora Sâmia e a aula de hoje será sobre o nosso sistema respiratório. Bom, você já parou para pensar como o ar entra e sai do nosso corpo, do nosso organismo? E por que isso acontece? Por que precisamos estar sempre respirando? Então, é através do estudo do sistema respiratório que vamos entender como todo esse processo ocorre dentro do nosso organismo. O sistema respiratório ele é composto por um conjunto de órgãos responsáveis pela entrada, filtração, aquecimento, umidificação e saída de ar, onde cada órgão possui uma função importante para que esse processo de respiração ocorra. Essa imagem está mostrando os órgãos que compõem o nosso sistema respiratório e qual o caminho que o ar faz para que ocorra essa respiração. Então, esse caminho começa pelas cavidades nasais, o nosso nariz. Então, o ar segue em direção à faringe, que posteriormente passa para a laringe e depois para a traqueia. E a traqueia se ramifica em dois brônquios e o ar segue por essas duas estruturas até formar os bronquíolos, que são essas estruturas que ficam em volta dos dois pulmões. E através dos bronquíolos, temos os alvéolos, que é onde eles se conectam com os pulmões esquerdo e direito. E temos o diafragma, que também faz parte do nosso sistema respiratório. E no decorrer da aula, irei explicar a função de cada um desses órgãos, mas antes vamos entender a função do sistema respiratório, as funções. Então, temos a função de absorção, na qual ele absorve o oxigênio da atmosfera, sendo que é necessário constantemente fornecer a cada célula do nosso corpo esse oxigênio que vamos absorver. Também temos a função de troca de gases, a de proteção, na qual o nosso sistema ele protege que os indivíduos indesejáveis entrem nas nossas vias respiratórias. E também temos a função de vocalização, que são a produção de sons pelo movimento do ar através das cordas vocais, como por exemplo a fala, o canto e outros sons também que podem ser produzidos pelas ações dos nossos controladores do nosso sistema nervoso central sobre os músculos da nossa respiração. E também temos a função de equilíbrio térmico. Então, nosso sistema respiratório ele é dividido em vias respiratórias, que temos as vias de condução da zona de condução, que são as áreas que conduzem o ar para a zona respiratória, onde eles aquecem, umidificam, filtram e limpam o ar, que no caso são os órgãos do nariz, a cavidade nasal, a faringe, a laringe, a traqueia, os brônquios e os bronquíolos e também a boca. E temos a zona respiratória, que é o local onde ocorre a troca gasosa entre o ar e o sangue, que no caso são alguns bronquíolos e os alvéolos. Agora vamos conhecer algumas funções dos nossos órgãos do nosso sistema, começando pela cavidade nasal, onde as duas cavidades na qual o ar entra no nosso sistema são chamadas de fossas nasais, que é localizado no nosso nariz, onde tem a função de filtrar, aquecer e umidificar o nosso ar. Mas, professora, por que nós temos aqueles pelos no interior do nosso nariz? Então, esses pelos eles têm uma função bastante importante, pois eles impedem que partículas indesejáveis entrem para as nossas vias respiratórias, como, por exemplo, poeira. Quando entramos em contato com muita poeira, o nosso sistema ele tem essa função de impedir que essas partículas entrem no nosso sistema. E assim essa região pode produzir um muco, que é uma substância que umedece as vias respiratórias e garantem que algumas partículas fiquem presas e não entrem em contato com o nosso sistema respiratório, na qual ele ajuda a limpar esse ar inspirado, como por exemplo quando ficamos doentes, gripados. Esse muco ele é produzido em grande quantidade, utilizado como um meio de defesa para o nosso organismo, como por exemplo o famoso catarro. Então, continuando o caminho que o ar faz, chegamos à faringe, que é um órgão que pertence tanto ao sistema respiratório quanto ao sistema digestório. A faringe ela é formada por uma estrutura muscular
que se comunica com a boca, fossas nasais e com a laringe. A laringe ela se conecta com a faringe e com a traqueia. Na porção inicial da laringe encontramos a epiglote, que é uma estrutura cartilaginosa que funciona como uma válvula que abre e fecha no momento da alimentação e que impede que o alimento entre nas nossas vias respiratórias. Nesse órgão também encontramos as pregas vocais, que são as estruturas responsáveis pela nossa capacidade de comunicação através da fala ou qualquer outro som que é produzido. Então, quando o ar entra em contato com a laringe, provoca uma vibração e produz o som. Então, esse é o movimento que é realizado pela epiglote, que é o momento em que ele fecha para que o alimento ele vá para o sistema digestório e não para as vias respiratórias. Logo após a laringe, agora encontramos a traqueia, que é um tubo que apresenta de 9 a 12,5 centímetros de comprimento. E ela divide-se em dois tubos chamados de brônquios, que penetram nos pulmões e ramificam-se em tubos mais finos, que são conhecidos como bronquíolos. E nas extremidades dos bronquíolos, nós encontramos pequenas bolinhas que formam os alvéolos pulmonares. Essas estruturas, elas possuem paredes finas que apresentam uma grande quantidade de vasos sanguíneos, e nesse local é onde ocorrem as trocas gasosas que são conduzidas aos pulmões. Agora vamos entender o que é a respiração. A respiração é um processo involuntário e automático, no qual se extrai o oxigênio do ar na inspiração e se expulsa o gás carbônico na expiração. Na respiração temos a ventilação, que é o que chamamos de a entrada e a saída de ar. Temos a troca gasosa, que a troca gasosa acontece nos alvéolos pulmonares, que é onde ocorrerá a troca de gases entre a atmosfera e o nosso sangue, que levará o oxigênio absorvido para as diferentes células do nosso corpo e delas vai se retirar o gás carbônico. E temos a utilização do oxigênio, que é utilizado pelos tecidos através da respiração celular, que libera energia. Então, a respiração ela acontece devido aos movimentos respiratórios de inspiração e de expiração. A inspiração e a expiração são dois processos que controlam a entrada e a saída de ar e são determinados pelos movimentos dos músculos intercostais e do diafragma, onde a inspiração garante a entrada do ar no sistema e nesse processo há uma contração do diafragma, ocasionando o abaixamento dos músculos intercostais, levando à expansão da caixa torácica e diminuição da pressão em seu interior. E a caixa torácica ela é uma caixa óssea que é formada por costelas, coluna vertebral e que protege os pulmões e os outros órgãos ali do tórax. E na expiração é quando eliminamos o gás carbônico, que é quando o ar sai do sistema respiratório e é nesse processo que os músculos torácicos relaxam, assim como o diafragma, levando à redução da caixa torácica que volta ao seu tamanho de repouso. E há um aumento de pressão interna. E o aumento dessa pressão intrapulmonar faz com que o ar seja lançado para fora do nosso corpo, sendo liberado o gás carbônico. Agora podemos ali observar o movimento que o diafragma faz para que ocorra a respiração e os movimentos respiratórios. E o diafragma ele é um músculo membranoso que separa o tórax do abdômen. E ele é situado abaixo do pulmão e é onde ele se apoia. E está relacionado com os movimentos da respiração, como eu falei. E durante a respiração, o diafragma ele se contrai e desce, e durante a expiração, o movimento é inverso. O diafragma ele relaxa e sobe, como está demonstrando na imagem. Agora vamos falar sobre os pulmões, onde os pulmões eles são órgãos que fazem parte do sistema respiratório e exercem um papel importante no processo de trocas gasosas, onde cada pessoa apresenta dois pulmões, um esquerdo e um direito, que estão localizados na caixa torácica. E eles são órgãos elásticos e revestidos por uma membrana denominada pleura. E a sua principal função é oxigenar o sangue e eliminar o gás carbônico do nosso corpo.
na qual o oxigênio inspirado ele passará para o sangue através dos pulmões e o gás carbônico presente no sangue passará para o sistema respiratório, que é liberado no momento da expiração. Cada pulmão é envolvido por uma membrana dupla, que é formada por uma camada externa, que é a chamada de pleura parietal, e uma camada interna, que é chamada de pleura visceral, que reveste diretamente os pulmões. Entre essas duas camadas está a cavidade pleural, que é preenchida por um líquido lubrificante e pleural. A prática de exercícios físicos promove vários benefícios para o nosso sistema respiratório, como, por exemplo, a adaptabilidade. Nosso sistema ele tem a capacidade de se adaptar ao ritmo dos exercícios, aumenta a capacidade de oxigênio, a atividade física ela aumenta também a rede de pequenos vasos que irrigam os alvéolos pulmonares, melhorando assim o aproveitamento do oxigênio pelo pulmão. E desse modo a respiração fica mais eficiente. E com a prática também fortalece as vias respiratórias, fortalece os músculos utilizados na movimentação da respiração e também melhora a qualidade de vida dos pacientes, claro, com acompanhamento de um profissional sobre o assunto para recomendar os exercícios que podem ser realizados. E eu trago aqui alguns exemplos de exercícios que são a natação. A sua prática é benéfica por fortalecer o diafragma e os músculos respiratórios auxiliares. O exercício ainda proporciona o relaxamento e o controle respiratório. Temos também o exercício da caminhada, que ele auxilia no controle da respiração e é eficaz no combate de doenças como a obesidade, hipertensão e a diabetes. Temos também a bicicleta, o ato de pedalar, ele auxilia no controle da respiração e melhora de forma contínua o condicionamento físico do paciente, além dos benefícios que ele também traz para todo o sistema respiratório e para todo o nosso organismo. Agora eu trouxe aqui algumas curiosidades sobre o nosso sistema respiratório. Você sabia o que acontece com o cigarro dentro do nosso organismo? Então, a fumaça ela percorre todo o nosso sistema respiratório, a boca, faringe, laringe, traqueia, pulmões, até ser levado ao nosso sangue e circular por diversos órgãos do nosso corpo, levando consigo mais de 4.500 substâncias tóxicas. E esse processo demora menos de 5 minutos. Com isso, os alvéolos eles ficam comprometidos e perdem a capacidade de fornecer oxigênio ao nosso sangue e dele retirar o gás carbônico. Podemos observar na imagem um pulmão de um fumador e um pulmão sano. Um pulmão sano ele tem uma textura rósea, que ao longo do tempo ele pode apresentar alguns pontos mais escuros, consequentes da poluição, mas não chega a ser bem escuro como a de um fumador. Você sabe o que acontece em caso de engasgos? Acontece quando a epiglote ela falha em sua tarefa de fechar a passagem do sistema respiratório para que não entre alimentos ou líquido ou qualquer outra coisa sem ser o nosso ar. E a falha do fechamento dele pode ocorrer por qualquer motivo, seja um reflexo ou algum problema ou doença na epiglote, onde a epiglote ela é pressionada contra a laringe, fazendo com que a traqueia seja tampada, impedindo que o alimento entre nessa região. Como a entrada da traqueia está tampada, o alimento só possui um caminho a seguir, que é o esôfago, que é estudado no sistema digestório. E quando esse processo não ocorre, o engasgo acontece, porque o alimento ele vai estar atrapalhando a passagem do ar para os pulmões. E o ato de tossir é uma forma de contornar o problema, mas caso não funcione, temos a manobra de Heimlich, que a manobra é uma técnica de primeiros socorros, que é utilizada em casos de emergência por asfixia, que também é provocada por um pedaço de comida ou qualquer outro de corpo estranho que fica entalado nas vias respiratórias, impedindo a pessoa de respirar. Temos aí também a asma, que ela é conhecida também como bronquite asmática, que é um processo de inflamação, e essa inflamação ocorre nos brônquios e nos bronquíolos, onde ocorre a produção de uma grande quantidade de muco, que pode ser observado aí na imagem, onde dificulta a passagem do oxigênio. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje sobre o sistema respiratório.
do nosso curso Conhecendo o Corpo Humano. Espero que tenham gostado. Até uma próxima. Bons estudos!